Jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos chegando aí no final desse trimestre, né? Onde estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Espero, professores, internautas, que todos nós juntos tenhamos aprendido, tenhamos feito desse terceiro trimestre um seminário, um curso, e que saiamos daqui com muito mais inteligência dentro do conteúdo que estudamos nesse trimestre. A lição de hoje é a 12, o chamado para decisão e compromisso. O que é isso? Nós vamos estar vendo que nós precisamos atender o chamado de Cristo, compromissado com Cristo e com tomadas sérias de decisões. Por isso eu peço a vocês que curta, compartilhe, dê o seu like. Vamos em frente, não esqueça de compartilhar e dar o seu like e fazer seus comentários. A introdução diz o seguinte: na parte final do Sermão do Monte, Jesus apresenta advertências que enfocam o futuro julgamento final. Então, meus queridos, Jesus, ali no Sermão do Monte, ele está explicando, nós já falamos sobre vários temas que ele disse ali, nos trouxe, nós procuramos nos aprofundar para entendermos. Agora ele está falando sobre as coisas que enfocam aí o futuro do julgamento final. E esse julgamento final, professores, professoras, coloca aí para os seus alunos que esse julgamento será de acordo com a escolha. Então, nós vamos ver nessa lição que pelos frutos nós vamos conhecer quem serve a Deus e quem não serve. Não é um julgamento que nós estaríamos fazendo ou estaremos fazendo. Pelos frutos, pela sua maneira de perceber, nós vamos ver se essa pessoa serve a Deus ou apenas fala com seus lábios. Jesus disse aqui, nós vamos estar estudando, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, é o que nós estamos aí na nossa leitura em classe, né? Que Jesus disse assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, nós vamos estar vendo dentro dessa introdução, dentro desse primeiro ponto também, nós vamos estar falando acerca de escolhas e decisões que nós tomamos em nossa vida. E aí Jesus está dizendo: olha, vocês escolham, tem a porta larga e tem a porta estreita. Porque ele diz que a porta é estreita, mas larga e espaçosa é a porta, né? O caminho que conduz à perdição. E ele diz que muitos vão encontrar. E ele diz que pelos frutos nós vamos estar conhecendo as pessoas que realmente servem a Jesus. Nós temos pastores, né? Liderança que são verdadeiros lobos. E essa lição vai dizer: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós, né, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, conforme Jesus está explicando no Sermão da Montanha, ali no capítulo 7, no versículo 15. Então nós vemos aí, por exemplo, abrolho, né? Por seu fruto conhecereis as árvores, né? Uma árvore boa dá bons frutos, e o abrolho pode até produzir uma linda rosa, mas os seus espinhos estão aí. Então tem muitas pessoas que têm uma beleza exterior, mas tem espinhos que machucam. Quero mandar um abraço ao Vini Galiano, ao Marcelo Honorato, Antônio Carneiro, Matheus Ferreira. Grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Obrigado pela participação nas minhas aulas. No primeiro ponto eu vou estar destacando acerca da porta estreita e da porta larga. Então eu coloquei aí
né? Duas portas, né? E dois caminhos. A porta larga é aonde você tem facilidade para entrar, mas também pode perder a vida por ali e também perder a vida eterna. Quem entra pela porta larga, vou estar explicando nesse primeiro ponto, que não verá a glória de Deus, porque estreita é a via, né? Estreita é a porta que vai nos levar até a eternidade. Então eu vou estar falando aí sobre duas portas e dois caminhos. O 1 diz assim: duas portas e dois caminhos. Jesus nos apresenta duas portas e dois caminhos a seguir. Então eu estou trazendo desde o início da lição, desde a abertura, essas duas portas, que essa vai chamar a atenção, é um enfoque, né? É o alvo que nós vamos estar olhando nesse primeiro ponto. Então a porta larga, ela é de fácil acesso. Cabe 3, 4, 5, 10, 20, 200 de uma vez só. Agora a porta estreita, ela tem o tamanho de um homem. E Jesus disse: eu sou a porta. Então Jesus é a porta estreita é entrar por Jesus. Então porta estreita é que por poucos é procurada, porque existe compromisso e renúncias. Nós temos que entender isso. Ser crente não é apenas dizer eu sou crente. Precisamos estar compromissados e precisamos também renunciar muitas coisas. O 1.1 diz assim: a porta estreita. Frequentemente ouve-se a expressão: não importa a religião que se segue, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, meus amigos. Jesus aqui no Sermão do Monte está explicando que a porta larga leva à perdição e a porta estreita leva à vida. Então não são todos os caminhos que levam a Deus. Então nós precisamos, professores e professoras, alertar e ensinar sobre os perigos de andarmos por caminhos largos. Caminhos largos eu vou estar explicando dentro desta lição. O que é o caminho largo? O que é o caminho estreito? Então as pessoas dizem: todas as religiões são boas. Então essas expressões são incompatíveis com os ensinamentos que nós encontramos aqui no Sermão do Monte. Não são religiões. Aí nós fazemos aquele ecumenismo e dizendo que todas as religiões são boas. Não, o caminho é Jesus. A porta estreita é Jesus. O caminho é estreito. O caminho que conduz à vida é o caminho estreito. Então olha aí a porta larga aqui, ó. Milhares andando pela porta larga. Vão para a bebedeira, vão para as farras, vão para os prostíbulos, né? O caminho largo está aí. Quem quiser seguir, siga. Agora o caminho estreito, aonde poucos encontram, é um caminho de compromisso pessoal. Eu decidi mudar a minha vida. Eu vou por esse caminho que é Jesus. É de renúncia de si mesmo. Eu vou renunciar à minha vida. É um caminho onde temos perseguições, tentações e até morte. Quando nós pegamos esse caminho, seguindo os passos de Jesus, não é só lá no caminho largo que tem morte, mas aqui nós temos morte por amor a Deus. Então a ilustração apresentada aqui não é a escolha entre uma rua larga e uma rua iluminada. Claro que for para escolher isso, eu escolheria uma rua larga e uma rua iluminada. Mas aqui estamos falando em termos espirituais, são metáforas. Jesus usando metáfora para que nós possamos entender. Então uma rua larga e iluminada com muito lazer e diversão. Não é isso que está dizendo, não é essa diferença entre uma rua larga com muito lazer e uma viela estreita, escura e pouco convidativa. Não vamos entrar por essas vielas. Vai estar falando do caminho apertado que leva ao céu. 1.2 diz assim: a porta larga, a porta ampla e o caminho espaçoso oferecem bastante espaço para aqueles que desejam seguir a norma cultural e piedosa dos líderes religiosos. Então, meus queridos, nessa lição eu vou estar falando, quero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, mas eu vou ser duro com algumas coisas. Sou obrigado a ser duro com algumas coisas, porque a decepção, meus queridos, das árvores que não produzem fruto, das árvores que nós estamos olhando,
e os seus frutos não condizem com o fruto do Espírito. Então, ela faz com que as pessoas vão ser envergonhadas lá no final, porque elas dizem que servem a Deus, mas com seus corações estão lá fora. Então a porta é larga. Então nós muitas vezes pensamos que estamos caminhando pela porta estreita, mas os frutos que estamos produzindo é os frutos de quem anda pela porta larga. Explica isso para os seus alunos, professores. Pergunte para eles: os frutos que você está produzindo são frutos de quem entra pela porta estreita ou são frutos daqueles que andam e entram pela porta que é espaciosa, que é larga? Então aqui significa a porta larga facilidade, conforto e de fácil acesso. A porta larga é fácil, a porta estreita exige renúncia, né? Compromisso. Estamos falando desse primeiro ponto. Claro que todos nós preferimos ter muito mais que uma opção para fazermos nossas escolhas. Mas Jesus não nos deixou outras opções. Então tem opção, você quer a larga ou a estreita? Só que para ir para o céu não tem opção, é só a estreita. A larga não leva ao céu. Então hoje temos muitas igrejas de porta larga, onde os líderes dizem que Deus se importa com o coração e se não estivermos de um lado, certamente nós estaremos de outro. Essa decisão é unicamente nossa. Nós aqui escolhemos de que lado que nós estamos, e nós vamos estar falando dessa lição dos falsos profetas. Por que não dizer que muitos de nossos pastores também têm agido como falsos profetas? É pesado, mas é verdade. O 1:3 diz assim: poucos encontram o caminho. Entrar pela porta estreita indica o quão difícil será a vida cristã, e nem sequer se sabe o que há de se encontrar ao longo do caminho. Quando nós entramos pelo caminho e aceitamos Jesus, sempre eu digo, esse caminho não tem um tapete de ouro. Esse caminho muitas vezes é um caminho de amargura, muitas vezes nos traz tristeza. Mas Paulo disse: se estarmos preparados para os dias maus, teremos dias difíceis, mesmo andando por esse caminho estreito. Mas esse caminho leva à salvação. E são poucos que têm andado por ele, são poucos que procuram. Então existem muitos, né? Aqueles que caminham pela estrada larga e entram pelo portão largo e que chegam aonde? A perdição. Quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos ensinando na nossa escola, nós estamos procurando tirar as pessoas desse foco, desse caminho que leva à perdição. Então não existe, conforme nós estamos falando, a menor sugestão no Novo Testamento de uma terceira via. A escolha é dois, ou a vida ou a morte. E também nós não temos possibilidade de escolher a neutralidade. Não podemos ficar neutros, nós temos que escolher. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer. Nós temos que estar dentro desse padrão, dentro desta escolha. O caminho que conduz à vida é mais difícil, e são poucos os que escolhem. Por outro lado, o caminho espaçoso é mais fácil e atrai a maioria das pessoas. Então a entrada no caminho para o reino começa aqui e agora. Ao atravessar a porta estreita, e a porta que é apertada, né, o caminho estreito, isso nós estaremos fazendo quando estamos sobre a autoridade de Jesus Cristo. A porta larga é de fácil acesso, e muitos entram por ela. Nós estamos vendo, nós estamos assistindo as pessoas caminhando para a perdição. Já a porta é estreita, por poucos é procurada, porque exige compromisso e renúncia. O segundo ponto, eu coloquei aí essa máscara aí, essa pessoa de máscara. Nós vamos estar procurando entender e descrever o perfil do falso profeta. Então existem duas classes de profetas.
E 2 tipos de frutos, como nós vínhamos falando nesta lição. Então, nós temos aí muitos profetas que não são profetas de Deus. O 2 diz assim: 2 classes de profetas e de frutos. Sempre existirão falsos profetas que desviam multidões do caminho estreito e os conduzem por caminhos espaçosos. Os maus conselhos, os profetas que pensam neles, que falam arrogantemente. Então os falsos profetas de Mateus 7,15, a Bíblia está dizendo: guardai deles, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a voz disfarçada de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Por que não dizer que mesmo em nossas igrejas, na tua igreja, não sei que denominação mas existem líderes, existem pastores que agem como falso profeta, porque eles não falam verdade. Eles têm outros interesses escusos. O interesse não é salvar, não é ajudar, não é colocar as pessoas a entrar pela porta estreita, a caminhar no caminho de renúncia, a um caminho que leva à eternidade. Então, meus queridos, esses falsos profetas houve na época de Jesus, e por que não dizer também que está em nosso meio, em nossos dias. O 2:1 diz assim: os falsos profetas. Em nosso século, com o potencial dos meios de comunicação, como jornais, revistas, rádios, TV, vídeos, satélites, e o lucro financeiro que essas mídias apresentam, proliferam mais que nunca os falsos profetas. Estamos vendo todo dia os falsos profetas. Como que nós conhecemos? Pelos frutos. Então, a palavra diz assim: cuidado com os falsos profetas. Como eu disse, eles vêm vestidos de lobo. Mas vocês vão reconhecer eles como que é falso profeta? Pelo fruto. Como se comporta o teu pastor, o teu líder, o teu professor de escola dominical? Qual é o comportamento dele? Ele está se comportando como um profeta de Deus, um atalaia de Deus? Ou ele tem frutos que desabona a sua conduta, a sua maneira de viver e falar? Então, Jesus diz: pode alguém colher uvas em um espinheiro? Ou figos em ervas daninhas? Então, meus queridos, a natureza e a intenção do falso profeta pode até parecer boa, mas são lobos ferozes que atrapalham a caminhada. Então os falsos profetas, eles parecem ovelhas. À primeira vista, talvez nós até não vamos conseguir distinguir, mas eles são lobos vorazes que enganam e aproveitam das ovelhas. Eles aparecem aí no meio. É tudo ovelha, mas a carinha do lobo aí aparecendo. Então, não deve ser tarefa fácil identificar o lobo. Ele está vestido com roupa de ovelha. Pode. Olha aí essa imagem. Está vestido com roupa de ovelha, parece com ovelha, mas é um lobo. Jovens, casamento, cuidado. Cuidado vocês pensando que está namorando com ovelha e no final é um lobo, né? Então cuidado. O 2.2 diz assim: lobos vestidos de ovelha. Lobos roubadores são aqueles que não estão ali para salvar as ovelhas, mas para roubá-las e destruí-las. Então é uma tarefa complicada e nós precisamos estar descobrindo. O 2.3 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Os frutos são uma metáfora sobre o caráter e a conduta. Jesus usou muitas metáforas. Então eu coloquei aí uma árvore, uma parte seca, outra parte verde. Então o fruto é bom ou mal, depende da saúde da árvore. Depende de como o profeta se comporta. Está cheio de pessoas, meus queridos, cada profecia que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Tem coisas que Deus não está
preocupado com aquilo e as pessoas estão profetizando sobre aquilo. Então essas pessoas, mesmo que elas não queiram, dentro de si, elas queiram achar que está fazendo certo, que está correto, mas elas estão com frutos de falso profeta. Pare desse negócio de ir profetizando. Ainda tem aqueles, e assim diz o Senhor. Meus queridos, eu recebo profeta, eu recebo palavras de profecia que está na Bíblia. Profetas podem profetizar para mim, mas cuidado na hora que você for profetizar. Fale o que é de Deus. Não venha até mim como um falso profeta que eu vou reprovar. E nós precisamos reprovar essas atitudes. Muitos lugares, as nossas igrejas deixou-se levar pelas falsas profecias. E a falsa profecia tomou conta e a liderança não consegue normalizar de maneira que as pessoas possam caminhar pela porta estreita, pelo caminho estreito que leva à vida. Fica aí como um falso profeta. Então, o falso profeta, ele, pode vestir-se como um profeta verdadeiro e falar como um profeta mesmo. Porém, a vida da alma não pode sustentar-se com os frutos falsos que oferece esse profeta, que não é os frutos do Espírito. Eu venho falando sobre isso, batendo nessa tecla. Chega de ser enganado. Terceiro ponto, eu trago aí a máscara de novo. As duas portas largas, a porta estreita. Então, nós vamos mostrar os dois tipos de servo agora, nesse último ponto. Professores, professoras, chama a atenção dos seus alunos. Que tipo de servo você está sendo? É aquele servo que o Senhor vai chegar e dizer, entra no gozo do teu Senhor? Ou é aquele servo que o Senhor vai dizer, lança ele nas trevas exteriores? O 3 diz assim, os dois tipos de servo. Jesus está mais atento ao nosso caminhar do que ao nosso falar. Nós falamos muita coisa, mas Ele quer saber os frutos, como nós procedemos, que tipo de fruto estamos produzindo, qual porta nós estamos entrando, que caminho nós pegamos. Então, dois tipos de servos para nos ensinar acerca do dizer e do fazer. Então, meus queridos, tem aquele que diz e não faz. Ok? Então é melhor aquele que faz e não diz. O 3:1 diz assim, a obediência é o visto de entrada nos céus. Não é difícil aprender um vocabulário religioso, memorizar e recitar versículos bíblicos e até cantar mundo afora. Isso não é difícil. O difícil mesmo é caminhar, é entrar, é escolher a porta estreita. Esse é o ponto mais difícil. Pois ela não oferece grandezas para esta vida. A porta larga oferece diversões e muitas coisas. Mas a porta estreita é um caminho que leva ao céu. Ela oferece a tranquilidade, a paz em Cristo. Mas até entender isso, são poucos que entendem e são poucos que entram por essa porta. Então aí Jesus apresenta os dois tipos de servo. E você precisa conhecer. É servo de Jesus aquele que está andando pela porta larga? Pergunte isso para os seus alunos. Dá para perceber, nós não estamos julgando. Mas quando nós olhamos as pessoas que se dizem cristão, que se vestem como cristão, que falam, cantam como cristão, mas quando nós olhamos, o seu caminhar, é o caminhar daquele que está no caminho largo e espacioso. É aquele que está caminhando pela porta estreita. E quando você está caminhando pela porta estreita, Deus é contigo. Agora, aquele que está caminhando pela porta larga e espaciosa, os seus frutos nos mostra. Nós conhecemos os dois tipos de servo, o que serve e o que não serve, de acordo com os seus frutos. Jesus afirma que a entrada no reino dos céus está reservada apenas para aqueles que fazem a vontade do Pai. Quem não faz, está andando pela porta larga. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Foi isso que Jesus afirmou. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos. Nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Quer dizer, eu não conheço, vocês faziam tudo isso. Sim, vocês expulsaram demônios, sim. Jesus não contestou,
Vocês expulsaram demônio em meu nome, mas foi em meu nome. O nome do Senhor é poderoso. Em meu nome vocês realizaram milagre. Mas vocês faziam tudo isso e caminhava pela porta larga. E seus frutos não eram frutos da vide, não eram frutos bons. Vocês produziam frutos maus. Então, aí ele diz: afaste de mim vocês que praticam o mal, quer dizer, a condenação eterna. Então, eu trouxe essa imagem aqui: seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Quando nós não praticamos ou só ouvimos ou até pregamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Essas pessoas serão rejeitadas por Jesus, porque elas vivem na mentira. Elas se enganam, tentam estabelecer sua própria justiça baseada em obras. Essas pessoas estão no caminho largo que leva à perdição. Alguns são enganados por falsos profetas, pois não atentam para as escrituras sagradas e não conseguem entrar no caminho estreito. As pessoas estão mais prontas a ouvir do que ler, do que buscar e examinar a Bíblia para ver como realmente Jesus ensinou. A Bíblia é um manual que nos leva ao céu. Professores e professoras, falem para os seus alunos. Muitos de nós já não estamos mais lendo a palavra, estamos baseados somente no que ouvimos. Não é bem-aventurados que lê, é bem-aventurados que ouvem, mas também mais bem-aventurados é os que lê. Nós estamos no tempo em que o analfabetismo, podemos dizer, que foi acabado. E todos sabem ler. Leiamos a palavra para que nós possamos estar caminhando no caminho estreito e ser livre de ser seduzido pelos falsos profetas. 3.2 diz assim: eles fizeram, mas ficaram de fora. Vejam, existe algo muito interessante nas palavras que são dirigidas por Jesus aos falsos profetas. Fizeram, expulsaram demônios, expulsaram sim, fizeram um milagre em nome de Jesus, fizeram sim, mas ficaram de fora porque os seus frutos não condiziam com o que Jesus queria, o que Jesus queria. Então está aí a máscara. De frente tudo bem, mas tem uma máscara aqui por trás. Eles, no nome de Jesus, profetizaram, expulsaram o demônio, fizeram muitas maravilhas. E ele disse que aqueles que acreditassem nele fariam obras muito maiores. Mas seja servo, não seja falso. Então Jesus está dizendo que essas pessoas que eram aparentemente tão usadas e que pareciam ser tão diferenciadas e santas, não tinha nenhum vínculo de relacionamento com ele, pois o relacionamento com ele se dá pela obediência da palavra. Professores, professoras, vamos salvar a nossa classe, vamos salvar a nossa igreja, mostrando que nós devemos caminhar pelo caminho estreito. Precisamos entender que os falsos profetas são capazes de profetizar, referindo-se não apenas a descrever o futuro, mas a ensinar também. São capazes de expulsar demônio e realizar milagre. Tudo isso o falso profeta pode fazer. O que nós precisamos é conhecer os seus frutos. 3.3, nunca vos conheci. Essas palavras ditas por Jesus Cristo falam de um dia de prestação de contas, onde muitos irão comparecer diante dele para o acerto final. Eles não conhecem vocês. Ó palavra do nunca vos conheci. Vocês pensavam em vocês. Então vai chegar o momento em que toda falsidade é manifesta e todo disfarce é arrancado. Tire a máscara. Na frente de Jesus a máscara não vale. Na frente do ser humano vale a máscara. Vale esses tipos de roupas. Então, meus queridos, é possível enganar aos homens com nossas palavras e ações, mas jamais nós enganaremos a Deus. Professores, professoras, alerta sua sala de aula. Faça um trabalho de maneira que aqueles que te ouvem serão arrebatados no dia do Senhor. Traga o bom ensino, com amor, com carinho, e para que eles afastem do mal, para que não use máscara, para que não seja falso profeta, para que não seja falso crente. Hoje na igreja
pregando da manhã mentindo, vai comprar um negócio com mentira, vai fazer um negócio com mentira, tenta passar alguém atrás usando mentira. A mentira é do diabo, a mentira é do falso profeta, a mentira é daqueles que não são servos. Então entendam isso, crente não pode mentir, em nome de Jesus. O diabo é o pai da mentira, ele inventou essa mentira lá no Éden, mentiu para o casal. E Deus odeia mentira. Pare de mentir, se você quiser realmente caminhar nesse caminho e por essa porta estreita. Então, quantos pregadores que parecem profetas em seus púlpitos? Nas nossas igrejas tem, meus queridos. Não pensa que o falso profeta está lá fora, o falso profeta está dentro de nossas igrejas. Certa vez, um pastor que dirigia a igreja onde congregava, eu estava evangelizando meus patrão, naquele tempo eu era bem jovem, e estava evangelizando meus patrão, e numa loja que eu trabalhava, e ele veio dizer que outra loja tinha oferecido crediário para ele, contando para os meus patrão, e aquela loja não vendia para crediário, não vendia crediário para ninguém. Foi um escândalo naquela época para os meus patrões, e eu que estava evangelizando, não sabia onde colocar a cara. Por que não dizer que esse meu pastor naquela época, ele agia como um falso profeta? Pastor, liderança, cuidado o que você está falando no púlpito. Cuidado. Quem governa, quem lidera tem que ser liderar pelo exemplo. É isso que Jesus quer. Jesus liderou pelo exemplo. E nós, quando lideramos, temos que liderar pelo exemplo. Não podemos dar mau testemunho. O mau testemunho está dizendo que nós não podemos fruto do Espírito, que nós não estamos produzindo fruto do Espírito. Nosso fruto do Espírito é aparente, porque o fruto do Espírito é aquele que nós produzimos através da renúncia do mundo, através da renúncia de muitas coisas, para fazer um processo de escolha, escolhendo a Jesus. Então, quantos escritores, quantos obreiros evangélicos, cujas obras nos admiram? Eu tenho lido livro, irmãos, que eu gosto de ler, que eu fico admirado, mas eu não conheço a vida do escritor. Será que ele vive aquilo? Será que ele é um verdadeiro profeta? Ou ele faz uma coisa tão boa, mas por trás ele age como um falso profeta? Então, tudo isso nada são. O que é importante é servir a Deus com sinceridade. Então, são piores do que aqueles que não servem a Deus. Então tem coisa que nada adianta, porque assim não fazem a vontade de Deus, né? Deus quer encher o homem de dons, né? Homens eminentes cujos dons sobressaem, mostrando esse caminho ao povo, quando eles mesmos não podem andar por esses caminhos. Quantas pessoas agem dessa forma? Mostra o caminho ao povo, ensina ao povo, mas eles não andam. Quantos líderes que têm amante na igreja, ensinam o povo e tem amante? Você acha que não? Quantos? Então Jesus está mais atento ao nosso caminhar do que ao nosso falar. Pense nisso, é o nosso caminhar que Jesus está olhando. O nosso falar talvez está contradizendo com o nosso caminhar e Ele não quer essa contradição. Vamos concluir. Assim temos aprendido que nosso Senhor enfatizou que o destino dos que conhecem suas instruções está ligado à obediência a Ele. Ele não vai nos deixar órfãos. Jesus não disse para nós que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflição. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. É isso que importa para o crente. Essa é a garantia de que podemos avançar, porque sempre Ele irá nos ajudar a fortalecer. Queridos internautas, professores e professoras, até a última aula que está vindo aí. Na paz do Senhor. Amém.